Então, o resumo da ópera é basicamente esse. Nunca a ciência brasileira foi tão requisitada, nunca ela entregou de maneira tão concreta trabalhos, predições e auxiliou a sociedade brasileira a minimizar o que é a maior tragédia da história do país, mas poderia ter sido muito pior sem a infraestrutura científica e o Sistema Único de Saúde. Mas, infelizmente, essa benesse, essa projeção que a ciência brasileira teve nos meios de comunicação brasileiros, por exemplo, essa janela de oportunidade se fechou. E talvez ela se abra, né? Se houver um agravamento da crise, provavelmente ela vai se abrir novamente. Mas ela mostra claramente que são espasmos. A ciência brasileira ainda não faz parte do dia a dia rotineiro da sociedade brasileira. Ela ainda não é vista como essencial, como um instrumento de garantia da soberania brasileira, dos direitos da sociedade, do cidadão e da saúde da população. Ela ainda não é vista como um instrumento central no século XXI de determinação de uma nação. Infelizmente, esse discurso ainda não penetrou a mente dos brasileiros e muito menos dos políticos brasileiros, que eu posso dizer de experiência, né, tendo lidado com 9 governadores, é uma tarefa extremamente árdua. Os políticos brasileiros não estão preparados para dialogar com cientistas, eles não entendem que quando a gente fala que tem que fechar, tem que fazer um lockdown, não é porque nós temos uma agenda política, uma preferência política, não, é porque os dados são claros, né? E esse diálogo fica prejudicado pela falta de formação científica desses gestores e também pelo fato de que o calendário eleitoral e os lobbies econômicos e políticos determinam claramente, em qualquer lugar do Brasil, determinam as agendas políticas. E quando você tem uma emergência como essa, e como vai ser o aquecimento global, né, que é outra emergência séria, os políticos, quando a gente coloca na mesa que a situação vai ser gravíssima e que vão ter consequências em vidas humanas terríveis, a primeira coisa que vem à mente deles é como isso vai impactar a atividade econômica e como isso vai impactar o seu prestígio e a sua posição mediante a conjuntura de forças dos lobbies econômicos e políticos que o sustentam naquela posição de governador ou prefeito, ou seja o que for. Muito difícil essa experiência, mas eu espero um dia poder escrever sobre ela em detalhe, porque para mim foi reveladora de quão grave é o déficit, né, dos gestores brasileiros em termos de lidar com o conhecimento científico e com o manejo de emergências, né, uma situação de crise emergencial onde os cientistas deveriam ser ouvidos de uma maneira mais decisiva. Mesmo no melhor comitê, que eu reputo ser o Comitê do Nordeste, foi muito difícil trabalhar e, evidentemente, no momento em que a gente deixou de ser ouvido da maneira correta, eu achei que era mais do que correto de eu, né, apresentar o meu desligamento do comitê no dia 8 de fevereiro de 2021, foi o que eu fiz, mas eu continuei trabalhando com a equipe de cientistas que ficaram muito meus amigos e queria aqui terminar essa exposição agradecendo aqueles jovens pesquisadores espalhados por todo o Brasil que colaboraram conosco, tanto no Comitê Científico do Consórcio Nordeste, como depois autonomamente, criando grupos de estudos. Foi uma experiência espetacular ver a disponibilidade, o patriotismo e a energia desses pesquisadores, desses jovens espalhados pelas universidades federais e estaduais de todo o país, que doaram seu tempo de graça e permaneceram noites em claro, realizando modelos matemáticos, doando toda a sua inteligência, sua competência, para que a gente pudesse minimizar essa tragédia que acometeu o país. Muito obrigado.